Sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, da cidade de Itaúna, Minas Gerais. Daremos continuidade hoje ao nosso estudo do livro Pão Nosso. Esse estudo ele faz parte do projeto Nos Passos do Emmanuel, e esse projeto tem a pretensão de realizar o estudo das obras dos comentários evangélicos de Emmanuel, em especial a coleção Fonte Viva. E a questão que estudaremos hoje é a questão de número 123, que tem como título Condição Comum. Para fazer o seu comentário, Emmanuel utilizou o Evangelho de Marcos, o capítulo 9, versículo 24. A passagem que Emmanuel utilizou diz o seguinte: imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então, Emmanuel vem discorrendo a respeito dessa passagem, dessa breve passagem, e ele fala o seguinte, que aquele homem da multidão, em se aproximando de Jesus com o filho enfermo, constitui a expressão representativa do espírito comum da humanidade terrestre. Os espíritos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus. Todavia, nos instantes da tempestade, são escassos os devotos que comparecem firmes na confiança, que permanecem firmes na confiança. Revelam-se as massas muito atentas aos cerimoniais do culto exterior. Participam das edificações alusivas à crença, contudo, ante as dificuldades do escândalo, quase toda a gente resvala no despenhadeiro das acusações recíprocas. Se falha um missionário, verifica-se a debandada. A comunidade dos crentes pousa os olhos nos homens falíveis, cegos às finalidades ou indiferentes às instituições. Em tal movimento de insegurança espiritual, sem paradoxo, as criaturas humanas creem e descreem, confiando hoje e desfalecendo amanhã. Somos defrontados ainda pelo regime de incerteza de espíritos infantis que mal começam a conceber noções de responsabilidade. Felizes, pois, aqueles que, à maneira do Pai necessitado, se acercarem do Cristo, confessando a precariedade da posição íntima. Assim, em afirmando a crença com a boca, pedirão ao mesmo tempo ajuda para a sua falta de fé, atestando com lágrimas a própria miserabilidade. Então, uma passagem, uma colocação aqui profunda de Emmanuel, ele nos trazendo a realidade, mais uma vez, num texto pequeno, de forma sucinta, ele aprofundando tanto neste assunto que diz respeito à nossa evolução aqui na Terra, a nossa crença, o nosso contato com Deus, essa relação de intimidade com a espiritualidade superior. E Emmanuel vem ressaltando aqui, através dessa passagem do Evangelho de Marcos, que aquele homem que, no meio da multidão, clamou, pediu socorro a Jesus, para que curasse o seu filho que estava enfermo, e clamando, falando a Deus: olha, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Emmanuel vem nos colocar que esse homem da multidão se aproxima de Jesus e constitui essa expressão representativa do espírito comum da humanidade terrestre. O que Emmanuel quis dizer com isso? Essa fala do espírito, que parece até um paradoxo, ele fala que crê, mas ele pede, mas me ajuda com a minha incredulidade. Emmanuel está nos trazendo aqui a realidade desse espírito comum da humanidade. Em qual sentido? Do espírito da média de elevação espiritual do nosso orbe. Nós fazemos parte de um conjunto de espíritos de mesma hierarquia espiritual,
alguns um pouco mais adiantados, outros um pouquinho mais atrasados, mas a média comum nossa, né, é de espíritos ainda necessitados de passar pelo mundo de provas e expiações. Estamos evoluindo individualmente, mas evoluímos também em conjunto, inclusive junto com o nosso orbe terrestre, né, e junto com o nosso sistema solar, todos torcendo pela nossa evolução. E o momento que nos encontramos é esse, né? Ainda, né, infelizmente, de ora acreditamos, né, ora temos uma fé, aí vem alguma coisa que mexe com a nossa família, que mexe com o nosso íntimo, e a gente passa a desacreditar. Quantas vezes a gente conversa com um irmão nosso e ele fala: eu não acredito em Deus mais não, depois que aconteceu isso aqui na minha vida, para mim Deus não existe mais. Não é incomum, na hora que a gente para conversar com uma pessoa, principalmente que está passando por um momento de uma prova muito dura, né, uma prova mais severa, né, uma prova que envolve seus entes queridos, essa pessoa, ela, às vezes, era um espírito que tinha uma fé, né, no Deus, participava de uma determinada religião, mas na hora que ela é testada, né, que as coisas acontecem com ela pega e, como num passe de mágica, ela passa a não acreditar mais, semelhante a essa passagem que Marcos nos fala, né, desse pai clamando, né, falando: eu acredito, mas me ajuda nessa minha incredulidade. E isso aí traz para a gente essa reflexão, né, de nos momentos, Emmanuel fala que nos momentos mais difíceis de tempestade, o que sobra muito nas igrejas é um apontando o dedo para o outro, falando: olha lá o que ele faz, né, isso está acontecendo por causa dele. E esquecemos todo, né, um arcabouço de evangelho que tem, falando a respeito do nosso trato de amar ao próximo, do nosso trato de se colocar no lugar do próximo, de fazer ao próximo o que gostaríamos que fosse feito conosco, né? E do cisco e da trave no olho. Então esquecemos isso tudo, né? E passamos, né, a questionar determinadas religiões, questionar como é que os cultos são feitos, os cultos exteriores, né? Esquecendo, como o próprio Emmanuel nos diz, que o homem é falível, mas a gente deveria ver o objeto, as instituições, né? Se são instituições do bem. O próprio exemplo que a gente tem é o nosso querido Chico Xavier, né? Que tinha trânsito livre em qualquer religião, né? Que conversava inclusive com os próprios padres lá de Pedro Leopoldo, né? Quando ele começou a manifestar a mediunidade, mas o proceder do Chico era um proceder tão reto que ninguém podia falar do Chico, ninguém podia apontar o dedo, apesar de algumas pessoas ainda assim o fazerem. Então, Emmanuel fala que nós devemos nos atentar para os bens que as instituições fazem, não para os homens, né, que são falíveis. E ele vem falando aqui que somos defrontados ainda pelo regime de incerteza de espíritos infantis, que mal começamos a conceber noções de responsabilidade. Então, mal a gente começou a ter essa noção de que nós colhemos o que plantamos, que a gente está aqui numa presente encarnação, preparando o nosso futuro, que o nosso futuro vai ser mais difícil, mais árduo ou mais fácil, de acordo com o que a gente fizer aqui agora, despertando para essa responsabilidade ainda. Espíritos infantis que somos. E Emmanuel completa que feliz, pois, aqueles que, à maneira do Pai necessitado, se acercarem do Cristo confessando a precariedade da posição íntima, né? Mostrando que aquele pai foi feliz. Foi feliz por quê? Porque ele foi um pai humilde, que ele sabia que ele tinha a fé, né? Mas em alguns momentos essa fé ainda era vacilante, né? De espírito invigilante, que ainda era, de espírito ainda em evolução, necessitado totalmente do plano espiritual, deste contato com a espiritualidade amiga. Então, Emmanuel vem falar, né, que quando nós nos colocarmos aí em oração, quando a gente se colocar aí nesse contato
com a espiritualidade, com a divindade, né, nesse contato com Jesus, que a gente lembre, né, de pedir, de reforçar, né, me auxilia, né, a ter essa fé nesse momento que eu estou tendo, e nos momentos difíceis me auxilia mais ainda nessa minha incredulidade. Na hora que eu vacilar, né, pede a espiritualidade que esteja junto de cada um de nós e que possamos todos nós, né, nesses ensinamentos do nosso benfeitor Emmanuel, desfrutar e colocar em prática essas preciosas lições, né, de humildade, de sabedoria, de contato com a espiritualidade amiga, para que cada um de nós possa ir dar o seu passo, mínimo que seja, em direção, né, à evolução espiritual. Que assim seja.